Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um TIDcast, um podcast de pessoas de treinamento e desenvolvimento para pessoas de treinamento e desenvolvimento. Sempre busco trazer pessoas que me agreguem, que façam com que eu aprenda mais. E espero que a pessoa que eu trago aqui também ajude vocês a crescer mais como pessoas. E hoje a gente tem uma baita convidada, Esther Morgan. Seja muito bem-vinda ao TIDcast. Para mim é uma honra estar aqui conversando com você hoje. Então, Para feliz mim demais é de uma você estar aqui. grande honra, minha primeira vez em Florianópolis, eu tive que Eu confessar não isso. acredito. Minha primeira vez em Florianópolis e não vou conseguir conhecer. Eu volto com calma para conhecer essa cidade maravilhosa, mas tudo que eu vi, tudo que eu senti até agora, desde a primeira recepção no aeroporto, foi tudo maravilhoso, um povo simpático, querido, tô amando. Ai, que legal. Ó, camarão, a milanesa, na beira da praia tá por mim, na próxima vez que Oba, você vier, adoro, então. adoro. Tá bom? Esther, se apresenta pro público que tá nos escutando, porque nada melhor do que você falar um pouquinho quem é a Esther Morgan, essa pessoa que todo mundo conhece. Todo mundo não, né? Ah, Ainda eu bem. pelo menos, né? Então vamos lá, vamos falar o título curtinho, seria assim: Headhunter e palestrante, especialista no varejo de luxo e top voice contra o etarismo. Mas assim, posso contar um pouquinho de como é que eu cheguei aqui? Por favor. Então vamos lá, vou por contar como é que favor. eu cheguei aqui. Eu comecei a minha carreira como vendedora. Então eu comecei como vendedora com 16 anos. Eu sou filha de uma mãe que criou 3 filhas sozinhas. Eu sou a caçula e fui a primeira a sair para trabalhar. Uhum. E eu comecei como vendedora e nesse meu primeiro emprego como vendedora, e foi numa loja de mercado de luxo, de calçados, eu já entendi qual era o meu propósito. E o meu propósito, eu entendi que era servir. E talvez minha mãe era uma pessoa muito servil, né? Ela foi criada também órfã de mãe e ela tinha que ficar de favor em casa de família, que o pai dela pagava os familiares para ficar com ela quando ele tinha que viajar. Ele era fazendeiro e viajava e tinha cartório e tal. E ela tinha que meio que ser aceita naquele lugar. Então, ela tinha que ser aquela criança muito boazinha para não incomodar ninguém. Servil, tipo, deixa que eu lavo a louça, deixa que eu faço isso, deixa que eu sou aquilo. E a mamãe sempre foi assim, muito servil, sempre com vontade de ajudar. E eu acho que eu herdei isso dela. Recentemente, eu estava num evento, eu peguei uma vassoura, tinha quebrado um negócio, eu peguei a vassoura, a pá, todo mundo falou, nossa, como assim? A mulher é palestrante e está aqui varrendo. Eu tenho essa vocação de ajudar, de servir. Sim. E como vendedora, eu entendia que quando essa cliente chegava no mercado de luxo, a gente fala aquela coisa de pobres, meninos ricos, né? As pessoas, às vezes, têm muito dinheiro, mas não são felizes. Então, eu atendia muitos clientes que chegavam muito infelizes, muito tristes, com vários problemas, com depressão, com problema de marido, enfim. E eu, com a minha alegria, eu sempre fui muito divertida, né? Eu sempre fui essa pessoa alegre, feliz. Claro. E eu, com esse meu jeitinho, eu conseguia, eu via que a pessoa chegava murchinha e saía feliz de lá. E quando a gente trabalha com moda, a gente oferece algumas coisas e coloca algumas coisas nessa pessoa que ela se sente mais bonita. Isso é um dom, né? Se sente melhor. E isso, para mim, é servir. Você poder servir para aquela pessoa ser mais feliz naquele dia. E aí, eu muito cedo, muito rápido, eu tenho esse perfil também de liderança, muito rápido, eu antes dos meus 18 anos, eu já tinha a minha primeira liderança, e eu entendi que como líder, eu continuaria com esse mesmo propósito, só que aí, além de servir o cliente, eu poderia servir a marca, a empresa e aos meus subordinados, e eu sempre levei esse propósito de servir muito a sério. Sempre foi o que me fez feliz. E quando chegou esse momento de redes sociais, eu pensei, como é que o que eu quero nas minhas redes sociais? Aí eu falei, ops, peraí, eu sei o que eu quero servir. Então, eu comecei a usar minhas redes sociais justamente para falar, assim, uma vez que, lógico que quando eu comecei, eu não sabia que eu ia influenciar alguém. Perfeito. Era mais na brincadeira. Mas eu escolhi falar nas minhas redes sociais, apesar, ou talvez pelo fato de eu trabalhar com o mercado de luxo, eu nunca tive essa vaidade de querer me arrumar, sabe? Se vista comigo, essa coisa que acontece na rede social. Eu nunca tive essa vaidade, porque a vaidade, para mim, era pertencente aos meus clientes, né? E não a mim. Certo. Eu estava lá para servir, para atender, para trabalhar. E aí eu não tinha essa vocação de aparecer na rede social para ser uma influenciadora e mostrar moda e tal, né? Na vida real, eu sou super low profile. Aí eu falei, bom, então eu vou usar minha rede social para falar de assuntos importantes que eu possa ajudar as pessoas a se transformar
não em melhores profissionais, mas se transformar em melhores seres humanos. E eu sempre comecei a abordar diversos temas, depressão, eu falava muito sobre as questões de preconceito, mas eu ainda não falava sobre etarismo, eu não tinha vivido isso. Porque eu, de vendedora, passei a gerente, de gerente, supervisora de lojas, de supervisora, diretora de marca. Então, eu saí de vendedora e cheguei à executiva de grandes marcas, como Hugo Boss, Armani, Christian Dior. E eu pensei, bom, eu preciso falar sobre coisas que agreguem... Eu falava sobre mercado de luxo. Claro. Só que falar sobre mercado de luxo... Eu continuo fazendo isso. Eu treino as equipes para esse mercado, para como atender esse cliente premium. Quer dizer, esse é o meu trabalho. Mas nas redes sociais, eu queria falar sobre temas que realmente tivessem nos bastidores do que aquelas pessoas vivem. Tá por baixo, né? Isso. E aí, em algum momento, eu falei... deixa eu ver mais ou menos como é que isso aconteceu. Não, eu comecei a receber no meu DM, pelo meu direto, pessoas falando, Esther, você é headhunter, nossa, eu tô com tanta dificuldade de conseguir emprego, eu tenho mais de 50 anos, eu preciso de um emprego, ninguém me dá atenção, não consigo um emprego, tô um ano desempregado. E aí eu comecei a falar sobre etarismo. E eu me assustei. Os primeiros posts que eu fiz sobre etarismo, eu já tinha, assim, 2.000 compartilhamentos. Então, eu comecei a entender essa dor que eu não vivi pessoalmente, porque eu não procurei emprego depois dos 40 anos. Com 40 anos, eu fundei a Excelência. Então, eu já tinha o meu negócio. Eu comecei a perceber que o assunto era muito mais dramático e a dor era muito maior do que eu imaginava. Então, eu falo muito hoje sobre etarismo, acabei me transformando, hoje eu sou a 4ª pessoa mais influente no LinkedIn por conta de falar sobre isso, eu acredito, e por conta, eu acho que talvez, da minha vontade, da minha vocação por ajudar. Eu sempre falo, né? Tem gente que fala assim, Esther, me ensina como ser influenciadora no LinkedIn. Como é que você chegou lá? Eu sempre respondo o que eu vi. É só você fazer o bem. É só você abraçar uma causa de coração. Verdade. Não para ganhar seguidor. Eu não faço nenhum post meu esperando que vai ter muitos likes. Eu faço o que eu acho que eu tenho que dizer naquela hora e que alguém... O que é genuíno flui. Isso. Né? Faça o bem que o bem retorna. É simples, eu falo que essa é a lei da vida, né? Muito simples. Já falei comprido demais. Parar um pouco. Até para quem está nos escutando aqui hoje, está nos vendo, esse é o tópico de hoje, etarismo. A gente vai falar bastante sobre etarismo. Exatamente. Mas antes de entrar um pouco mais a fundo no tema, eu ia quebrar o protocolo, mas eu não vou quebrar o protocolo. A gente sempre começa, né, perguntando para a pessoa que está comigo aqui, né, com quem se você pudesse tomar um café com qualquer pessoa, viva ou não, com quem seria? Então, pensando sobre isso, é lógico que eu poderia dizer que eu queria tomar um café com a minha avó Esther, que já morreu, e eu queria tanto poder... Esther também? Esther, o meu nome é por causa dela, em homenagem a ela. Mas assim, quando a gente pensa aqui no mundo corporativo, com quem eu gostaria de tomar um café, eu acho que é com quem me inspira, com quem claro. Eu considero, assim, os meus mentores, mesmo que eles não saibam que eles me mentoram, né? Mas que eu sigo. Eu acho que eu tomaria um café com Simon Sinek. Ah, é? Que eu gosto muito dele. Eu gosto muito. Ele é um menino, assim, jovem, ele fala muito bem. E eu percebo essa vocação dele, como ele fala com sentimento. Ele é acessível, né? E eu acho que um dos livros que me inspirou muito dele, inclusive, é o Comece pelo Porquê. Cada vez que eu vou mentorar algum empresário ou alguma pessoa física, eu sempre falo, vamos começar primeiro descobrindo qual é o seu propósito? Parece clichê falar de descobrir o propósito, mas faz toda a diferença. Verdade. Eu acho que você tem que pensar o que eu vou fazer que me faça feliz e que eu faria pelo resto da minha vida. É o que eu faço hoje. Eu faria minhas palestras, eu ajudaria as pessoas para o resto da minha vida. E isso faz toda a diferença. Isso me move a levantar da cama, mesmo nos dias ruins. Cara, então, dá para ver brilho no seu olhar, sabia? Quando você fala, né? E o Simon, ele me inspira muito nisso. Eu aconselho não só a vocês comprarem e lerem esse livro, Comece pelo Porquê, ele tem outros livros incríveis, mas também de buscar lá no YouTube alguns vídeos. Ele tem alguns videozinhos curtos e outros bem longos deles, mas ele fala com, assim, ele realmente é inspirador. E ele entende muito de liderança. Para quem é pessoal de T&D, que é quem está ouvindo a gente,
O Simon Sinek tem que ser livro de cabeceira. Eu sempre tem um vídeo dele muito famoso, né? Que ele fala sobre o Golden Circle, né? Que você começa pelo O Círculo porquê, Dourado, mas é o desse como livro. e depois é o quê, né? Isso. Né? Faz toda a diferença, até para quem vai montar um negócio. Total diferença, né? Então, pra gente começar esse nosso tema de hoje, eu vou começar pelo quê? O que é o etarismo? Então, o etarismo, todo mundo fala sobre top voice contra o etarismo. Só que o etarismo é a discriminação pela idade. Não só dos mais velhos, é a discriminação dos mais novos, é pela idade. É quando você discrimina alguém especificamente por causa da idade. Entendi. Só que, dentro desse contexto, quem sofre mais o preconceito da idade no mercado de trabalho são hoje os acima de 50 anos. Então, o etarismo é discriminação por conta da idade, né? Só que quando a gente fala, eu falo que é legal eu defender uma discriminação, porque eu falo que o etarismo contra os 50 a mais é a única discriminação que todos nós, se tivermos sorte, vamos passar. Se tivermos sorte, isso é verdade. Né? Então, se eu conseguir passar dos meus 50, dos meus 60, dos meus 70, assim, ele não está ligado a uma raça, a uma cultura, nada. Todos vão ficar velhos e vão ter dificuldade em conseguir um emprego. E assim, a gente está vendo cada vez mais e vivendo de forma produtiva, né? Então, se você vê uma pessoa há 30 anos atrás, com 50 anos, gente, ela é totalmente diferente. Mas você vê, a gente morria com 60 anos, a expectativa de vida era 62, 65, por isso que a aposentadoria tá aí, né? E hoje a gente vive mais e melhor, né? Então, eu gosto de falar, já que a gente tá falando sobre isso, né, que eu tenho lugar de fala, eu sou idosa oficialmente. Eu fiz 60 anos agora em fevereiro. Então, eu sou sessentona. Eu sessentei. É uma menina, e tô amando, porque, assim, um dos benefícios, né, dos privilégios, vamos dizer assim, da idade, que quando eu fiz 60 anos foi legal, eu viajo muito. Então, eu chego, às vezes, de chegar de um voo de manhã, vou para casa, troco a mala, vejo a família e pego outro voo à noite para outra palestra. Então, como eu viajo muito, aonde que eu tô usando o meu privilégio de idoso? Para entrar no avião. Eu sou a primeira a entrar no avião. Hoje eu fui a primeira a entrar no avião. Então, eu posso entrar... Eu tô usando o meu direito de idosa. Claro. Louca para alguém falar, você tá fazendo o quê na fila? Né? Não, mas eu tenho 60 anos, né? Tipo, eu tô querendo brigar por causa disso. Nem um pouco, mentira. Tá? Não parece. Mas é legal. Então, eu acho que E é bonito você falar isso assim, sabe? Eu tenho orgulho da minha idade. Eu tenho o maior orgulho. Nossa, eu tenho uma tia que eu nunca soube a idade dela de verdade. Ela nunca falou, nunca confessou. Eu tenho orgulho. Nunca fiz plástica, nunca fiz botox. Eu tenho orgulho. Eu não vou deixar o cabelo ficar branco. Eu pinto a raiz, tá? Vou confessar isso pra vocês. Mas eu tenho orgulho da minha idade. E eu não me imagino sem trabalhar. Então, nas minhas orações, quando eu faço para mim mesma, porque é difícil, eu faço mais pelos outros. Quando eu faço para mim mesma, é que eu tenha saúde para continuar podendo pegar meu avião, ficar 8 horas de pé, para eu poder trabalhar. Eu amo trabalhar. E eu tenho saúde e energia para trabalhar. Com 60 anos. Mas quando a pessoa fala assim, o meu cliente fala assim, Esther, eu tenho uma vaga. Ah, tá bom, eu posso mandar até que idade? Até uns 38, 40. Eu falo, escuta, você não me contrataria? Lógico, eu te contrataria na hora. Então, eu tenho 60 anos. Então, as pessoas pensam, o preconceito é justamente esse. As pessoas acham que quem tem 60 anos não entende de tecnologia. Eu discuto com o meu GPT. Eu adoro quando ele vira para mim e fala assim, eu entendo sua frustração. Quando eu falo que você não resolveu, como assim? Não tá certo isso. Aí ele fala, eu entendo sua frustração. Então, eu tenho a maior facilidade com tecnologia, tenho dificuldade para algumas coisas, como qualquer jovem teria. Né? Mas, assim, de habilidade física, as pessoas de 60 anos são mais cansadas. Como assim? Só vejo disposição em você. Eu tô sempre no 220. Tudo bem que eu tomo café com Super Coffee, mas tudo bem. Super Coffee patrocínio, hein? Então, mas é pré-conceito. É preconceito. É preconceito. A gente está vivendo mais, com maior qualidade de vida. E todos nós, a pirâmide etária no Brasil, ela está invertendo. Hoje a gente tem muito mais pessoas acima de 40, 50 anos
e muito menos pessoas nascendo. A previsão é que em poucos anos a população acima dos 50 vai ser 30% da população. Então, é bastante. É bastante. Né? Nossa. Então, a gente sempre vai ter pessoas mais velhas no mercado de trabalho. E por que esse preconceito? Acho que é questão só de tecnologia, é questão da disposição também. Esse é o primeiro fantasma que a gente encontra, né? Então, as pessoas acham que quem é mais velho não tem habilidade com tecnologia. Talvez muitos não tenham, mas a gente tem algumas outras vantagens. A questão da maturidade, da vontade de trabalhar, que vai fazer com que eu me esforce para aprender. Uhum. Aí eu tenho aqueles clientes que falam, não, mas eu contratei aqui uma véia, eu falo véia porque eu posso dizer, hein? Eu contratei aqui uma véia de 50 e poucos anos, o pessoal de 50 e poucos anos vai querer me matar. Mas imagina, ela não entendia nada, tive que mandar embora. Eu falo, não é que você contratou a pessoa errada por causa da idade, você contratou a pessoa errada. Assim como você vai contratar um jovem que é preguiçoso, que não aprende, então não é a idade. Já ganha o rótulo da idade quando não dá certo, né? Não é a idade, é o que eu falo. Busca as habilidades independente da data de nascimento. O que eu preciso para essa vaga? Se eu preciso de uma vaga que a pessoa vai ficar carregando peso o dia inteiro, é melhor contratar um homem, porque tem força física maior. Então, não é, mas é preconceito contra as mulheres. Não. Eu preciso de uma pessoa que tem estrutura física para carregar peso, enfim. Ou se é uma pessoa que eu preciso que seja muito criativa digitalmente para, sei lá, fazer game. Só que recentemente eu vi uma senhora de 90 anos que ela faz game. Ela não faz game, né? Ela desenvolve games. Né? Implementa. Então, é tudo pré-conceito. Uhum. Então, eu vou procurar. Vamos lá, o que eu sugiro para vocês do RH. Lista o que você precisa no perfil. Quais são as habilidades técnicas e quais são as habilidades comportamentais. Aí eu vou buscar as habilidades técnicas e as comportamentais que eu preciso, independente da data de nascimento. Eu preciso da pessoa que faça aquilo e não a pessoa de X idade que faça aquilo. Uhum. Então, essa questão da dificuldade dessas pessoas que têm um pouco mais de idade de conseguir ser alocadas tem a ver com o RH, que tem esse estigma, ou isso é uma coisa de cima para baixo e o RH meio que obedece? A gente tem que falar sobre a questão financeira, tá? O que pega, o que eu acredito, porque não é só que as pessoas não conseguem ingressar. As pessoas são demitidas quando elas fazem 50 anos. Tem isso também, né? E uma das questões, a gente sabe, é o convênio médico, por exemplo. Quando você fala de benefícios, e aí dentro da CLT e do direito adquirido e toda aquela história, eu vivi isso. Quando você faz 59 anos, você tem a última virada que o convênio médico pode dar de valores por blocos de idade, né? E quando eu fiz 59 anos, o meu convênio médico particular subiu 70%. Meu Deus. Agora, pensa nisso numa folha de pagamento. Então, você tem lá uma pessoa que, sei lá, você gasta R$300 ou, sei lá, R$500 do convênio daquela pessoa. O convênio vai para quase 1.000. E se ele tem 50 funcionários de mais de 50 anos, olha quanto que isso vai onerar para a empresa. Então, por conta dos benefícios, por conta dos aumentos salariais, porque uma pessoa com 10 anos de empresa, com 20 anos de empresa, ela vai tendo um salário mais alto. Então, o que as empresas fazem? Elas demitem um sênior para contratar um júnior com um salário muito menor, com custos de benefícios muito menores. Então, existe esse ponto. O que poderia ajudar aí? Eu acho que rever alguns formatos. E eu acho até que a gente vai depender de algumas políticas públicas. Porque, por exemplo, se eu puder contratar uma pessoa com 50, 60, 70 a mais, num formato PJ, por exemplo, já seria interessante para os dois lados. Claro. Porque a gente tem uma pessoa que está ali se aposentando, mas ainda tem força e capacidade para trabalhar, mas a gente dependeria de políticas públicas. Eu não acredito em cotas, tá? Já me perguntaram, Esther, porque eu detesto cotas. Eu confesso, vocês me odeiem, podem me odiar à vontade. Eu detesto cotas, não gosto, não acho que é legal. E eu vejo isso... o que eu acredito? No inverso.
em termos de políticas públicas, a gente ter incentivo para as empresas. Ao invés de punir, tipo, você é obrigado a contratar 10% de pessoas 50 a mais ou 60 a mais. A empresa vai contratar na força do ódio e vai demitir brevemente na força do ódio, que foi o que aconteceu quando teve essa cota para PCD. Os meus clientes contrataram com raiva e o que acontece? Eles não faziam força para esses PCDs continuarem, se desenvolverem. Se ao invés de ter feito dessa forma, eles tivessem feito o PCD como um incentivo, olha, se você contratar um PCD e ele ficar 3 anos na sua empresa, por cada ano que ele continuar na sua empresa, você ganha um benefício de impostos e tudo. A empresa faria força para ficar com essas pessoas. Então, eu acredito nisso. E nessa questão de novos formatos. Por quê? A pessoa mais velha, de 50, 60, 70 a mais, a gente fala, bom, tem uma vantagem. Não vai ficar grávida, não vai ter filho, não vai ter licença maternidade. Mas não é por isso, né? Porque nós, mais velhos, a gente não tem mais filhos pequenos. A gente não tem mais esse compromisso, mas a gente tem pais idosos. Que muitas vezes eu também tenho que estar ali. Eu também tenho que cuidar como se fosse uma criança. Então, não só formatos de contratação, tipo PJ, mas também formatos de carga horária. Para que esticar as 44 semanais? Eu poderia ter um dia de folga, poderia fazer um modelo híbrido, poderia fazer com menos horas, poderia fazer um trabalho dos mais velhos no formato de intermitente, por exemplo. Eu contrato pessoas mais velhas como intermitente, eles vêm 2 vezes por semana e eu pago proporcionalmente. Então, eu acho que o mercado precisa repensar, até porque 80% das empresas no Brasil hoje não conseguem fechar os seus quadros por falta de mão de obra qualificada. Se a gente perguntar qual é a maior dor nacional de qualquer segmento, principalmente o de serviços, é que ninguém quer trabalhar, não consigo candidato, ninguém quer trabalhar. Porque os jovens, eles estão em outro caminho. Eles não querem se submeter ao formato CLT, eles não querem se submeter... É uma dificuldade muito grande. Muito grande. Eles são instáveis. Hoje, o jovem, ele pensa em empreender, ele pode ganhar dinheiro na rede social. Então, hoje é difícil mesmo contratar o jovem. Então, por que não mesclar? Então, vamos trazer os mais velhos? Mas eu vou te confessar uma coisa, tá? Eu também, né, pelo fato de ter uma empresa, né, também tô sempre buscando pessoas, né, para adicionar no quadro. E eu tô cada vez buscando pessoas que têm mais experiência, que já passaram por muita coisa. E eu vejo que essas pessoas agregam demais na empresa. Demais. É exatamente sobre isso que eu vou falar amanhã, na palestra. Na palestra. No festival, né? Então, por quê? Eu vou falar justamente sobre as diferentes gerações. Perfeito. E o quanto que essas gerações juntas são mais fortes. Eu não preciso ter só jovens, eu não preciso ter só pessoas mais velhas. Então, a gente vai falar de geração Y, geração Z. Vamos falar dos sêniors, dos milênios, e vamos falar dos veteranos, que é 65 mais. Todo ser humano e todas as gerações tem defeitos e qualidades, tem pontos fortes e pontos fracos. O que o líder precisa é entender esses pontos para poder tirar o melhor de cada um e fazer com que essa engrenagem funcione. Então, eu acho que as pessoas mais velhas, a minha geração, por exemplo, é uma geração que gosta de trabalhar. A gente gosta de trabalhar. Os jovens, se você fizer uma pesquisa e pegar o microfone e entrevistar os jovens que estiverem lá com a gente amanhã, eles trabalham porque precisa pagar as contas. Olha a diferença. Né? É muito diferente. Nossa. O que me move não é o dinheiro. O meu cliente que não saiba disso, entendeu? Porque senão ele vai querer me pagar menos. Se quiser cortar esse pedaço, a gente corta, muito pelo contrário. Eu sei qual é o meu valor e quero ser remunerada por isso. Não é ONG, né? Não é o que me move. O que me move é o propósito. E fazendo pelo propósito, eu ganho meu dinheiro. É consequência, o dinheiro é consequência. Mas a minha geração, ela foi criada para gostar de trabalhar, para entender meritocracia, para entender que precisa plantar para depois colher. Resiliência. Isso, que eu tenho que ser muito bom para merecer uma promoção. Hoje eu entrevisto um jovem que acabou de sair da faculdade. Não, eu quero trabalhar no mercado de luxo. Aí eu pergunto, ok, que cargo você gostaria? CEO. Oi?
Como assim, né? Oi? Como assim? CEO? Não, eu quero ser head de marketing. Entendeu? Eu levei 20 anos para chegar para ser executiva de marca. Para chegar lá. Mas a minha geração entende isso. A geração. Uhum. Mas aí você fala assim, Esther, você está criticando a geração nova? Lógico que não. Como é que eles poderiam ser menos ansiosos, né? Se eles têm o celular na palma da mão, que eles têm informação em segundos. Só mexer o dedo. Então, e as empresas também precisam se adaptar a eles. Uhum. O formato deles também está errado. Esses jovens, se a gente repensar nos formatos, a gente vai ter mais aderência, a gente vai ter menos turnover. Então, a gente precisa pensar sobre o que mudou. A sociedade mudou, as pessoas mudaram. Então, além da gente mudar com toda a modernidade, a gente mudou o pós-pandemia. A gente evoluiu tecnologicamente no pós-pandemia, que foi uma coisa insana. E a maioria das lideranças, das empresas, continua fazendo tudo igual. O ensino é igual. Que loucura, né? O ensino é igual. Os meus filhos tinham que fazer a coisa da raiz quadrada. Sabe, o jeito que ensina... Gente, eu tenho 60 anos na cabeça, eu nunca usei uma raiz quadrada fora da escola. Eu não posso falar isso para as crianças pequenas. Por que eu estou estudando raiz quadrada? É verdade. Então... O ensino precisa ser diferente. Tudo precisa mudar. A gente precisa se adaptar. A gente está falando de IA. Então, a gente precisa se adaptar. Você trouxe um ponto aqui interessante, né? Que a pessoa, às vezes, está muito tempo na empresa, pela questão de tempo de casa, né? E ela acaba tendo que se desligar da empresa para tentar repor alguém mais jovem com um valor um pouco mais barato. Mas e essa pessoa que vai para o mercado de trabalho com essa idade é um diamante que muitas empresas não contratam, né? E aí, por quê? Pelo preconceito. Vamos lá, tem 2 pontos. As plataformas de emprego já excluem. O algoritmo exclui. Aí você fala, Esther, como assim o algoritmo exclui? Quando eu sempre convido, eu falo, quem ainda acha que o etarismo é bobagem, porque eu recebo comentário dizendo, Esther, você fica falando dessa história de etarismo, é porque esse povo não está saindo para procurar emprego, devem ficar sentados esperando. Eles não entendem que essas pessoas estão procurando, tipo, mandando currículo todos os dias, ali no LinkedIn, trabalhando direto, procurando vaga e mandando currículo, e cadastradas em todas as plataformas de emprego. Vamos falar do algoritmo das nossas redes sociais. Boa. Você vai lá um dia e procura café. O que vai começar a aparecer no seu feed? Café, 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 certo? Claro. O algoritmo ele é uma inteligência artificial. Ele aprende com o que acontece na maior parte das vezes. Uhum. Como a maior parte das empresas contratam pessoas entre 20 e 35 anos, quando eu vou lá e falo, quero um gerente de marketing, o que o algoritmo vai preparar para essa idade daí. Vai preparar para essa idade. Olha só, não tinha então, o algoritmo já joga contra e as empresas, porque quando eu pergunto, eu como headhunter, quando eu pergunto para o meu cliente qual a faixa de idade, ele vai me passar até os 40 anos, ele dificilmente. E quando eu falo, escuta, posso mandar alguém um pouquinho mais velho? Esther, precisamos ver, né? Vamos ver. Hoje, só 10% das empresas no Brasil contratam pessoas com mais de 50 anos. Aí eu tive em reuniões com grandes executivos de grandes empresas, inclusive uma grande empresa famosa de cartão de crédito. Que eu não vou falar. Que eu não vou falar qual é, mas o CEO sentou do meu lado e ele falou todo orgulhoso, mas Esther, aqui, 30% da minha equipe tem mais de 50 anos. Eu falei, pois é, só que eu já tinha estudado sobre ele, né? Cada vez que eu vou numa empresa, eu estudo todo mundo, né? Sei. Eu tinha estudado sobre ele. Eu falei, pois é, mas você está aqui há quanto tempo? Há 20 anos? Então, não é que te contrataram com 50 anos. Você chegou aos 50 anos aqui dentro, né? Mas você começou com 30, você começou com 20, entendeu? Então, aí ele falou, não, realmente. Aí eu falei, então, pede pro RH te mostrar quantas novas contratações foram feitas de pessoas com mais de 50 e mais de 60 anos. Aí eu tenho que falar de um outro mentor, uma outra pessoa que eu gosto muito, que é o Rony Mesler. Eu falo que ele tem que me dar comissão, que toda palestra eu falo dele. Que é o fundador da Reserva, que hoje ele não está mais no grupo, mas ele é o fundador da Reserva. Ele é um menino visionário, ele é incrível. E falou outro dia, eu até postei um videozinho dele falando sobre essa questão do etarismo. Ele fez alguns programas onde ele contratava, o anúncio de emprego dele procuramos jovens com mais de 60 anos.
Que e aí legal. eu falei, mas Rony, você pega esse povo aí de 60 anos e você coloca no escritório? Ele falou, não, Esther, na loja como vendedor. E eles dão um baile na moçada. Olha só. Tem muita experiência, Recentemente, agora, a gente teve aí a Semana de Moda de Paris. E todas as Ellen Mirren, várias pessoas, Jane Fonda fazendo campanha de um tênis super moderno, com 80 e, se eu não me engano, ela tem 86 anos, não sei, 80 e poucos, Nossa, 82, acho que ela tem 82. Já era uma Então, pessoa bem... mas você vê, existe, por outro lado, a tal da economia prateada. O que é a economia prateada? São empresas que vendem produtos e serviços voltados para essa geração dos mais velhos. Economia prateada porque somos os grisalhos da economia prateada. Então, existe um interesse na economia prateada, as marcas já estão começando a colocar em campanhas pessoas com cabelos brancos, porque até então, até pouquíssimo tempo atrás, você via uma marca de cosmético para ruga, onde era uma menina de 14 anos que estava lá fazendo com aquela pele perfeita. Cosmético para ruga, você tem que pôr uma pessoa enrugada para dizer que funciona. E agora você já começa a ver isso. Só que essas mesmas empresas que estão de olho na economia prateada e vendem para os mais velhos, não colocam para trabalhar as pessoas mais velhas. E por outro lado... que absurdo se for pensar nisso, E né? é o que as minhas postagens são sempre... Eu sou conhecida pelas minhas frases fortes e os meus textões. E é o que eu falo sempre. Você sente... Eu faço isso, né? Acabei de pegar o avião, eu sempre olho na cabine para ver se o piloto tem cabelo branco. Eu confio muito... Você confia para fazer uma cirurgia em você um médico novinho ou um médico de grisalho? O médico grisalho, o piloto grisalho. Você busca a experiência para ter segurança, mas na hora de contratar, eu quero contratar o jovenzinho? Não que eu não tenha que contratar o jovenzinho. Eu preciso dessa geração. Eles são brilhantes, mas eu preciso ter a mescla das coisas, júnior, né? com o sênior. É perfeito. É aí que dá rock. Perfeito. E vem muita gente conversar com você assim, Esther, me ajuda, não tô conseguindo ser alocada no mercado de trabalho, tá difícil, tô pensando em desistir, olha o meu currículo, os caras nem me escutam para fazer uma entrevista. Se tem muita gente, eu vou te falar a maneira que eu recebo as minhas mensagens. Eu tenho uma mensagem que eu recebi há pouco tempo atrás que começava assim, eu não quero dormir na rua. Meu Deus. E essa história era de um executivo, eu fico emocionada só de pensar no que essa pessoa olha passa. A situação. Ele falou, olha, eu sou um executivo, eu falo 4 idiomas, ganhava mais de 50 mil reais de salário, eu estou desempregado há mais de 1 ano, sendo que eu procuro emprego todos os dias, os meus filhos que estudavam em escola particular já foram para o ensino público, nós já saímos dos nossos convênios médicos e estamos no SUS, só que eu não estou tendo mais dinheiro nem para pagar o meu aluguel, porque eu não consigo um emprego. Então, você vê, eu estou falando de um alto executivo, de autoconhecimento, de alta performance, ele não foi demitido e não conseguiu se recolocar. Eu tenho, se eu for falar pelo menos no último mês, eu devo ter tido pelo menos mais de 20 ou 30 depoimentos de pessoas que estão em profunda depressão, pensando em fazer coisas terríveis com a própria vida, pelo desespero de não conseguir uma oportunidade de trabalho, não tem como pagar as contas. Pensa, eu tenho 55 anos, fui demitida, eu não tenho vocação de empreendedor. Claro. Eu trabalhei 20 anos numa empresa, eu só sei fazer isso. Eu estou procurando emprego e não consigo. Minha aposentadoria sai só lá com 65. O que eu faço nesses 10 anos? Passo fome? É um problema sério, é o que eu estou dizendo. É um problema que eu acredito que seja um problema do Estado. O Estado vai ter que abraçar essa causa. Então, por isso que eu tenho dado um passo a mais, sabe? Só falar, só conscientizar não está sendo mais o suficiente. Então, é o que eu falo, eu sempre convido. Quem não, eu tinha falado isso e não concluí. Se você tem dúvida sobre essa dor, vai lá, em qualquer post meu que eu falo sobre etarismo, dos que tem lá, sei lá, mais de 200 comentários, e só lê os comentários dos grandões. Não precisa nem ler os pequenininhos. Lê os grandões, que as pessoas contam a história delas ali. Certo. E são histórias muito tristes e dramáticas. Parece que é bobagem. Não é.
E você, como uma pessoa servidora, quando você lê esse tipo de mensagem, meu Eu me Deus. abalo profundamente. Eu não consigo não me envolver. E assim, eu sou provida. Eu acho que isso eu também herdei da minha mãe, de empatia. Mas não a empatia seletiva que a maioria tem. As pessoas têm empatia quando você torce para o mesmo time que eu, você tem a mesma cultura que a minha, você tem a mesma religião que eu. Aí eu tenho... Nossa, eu tenho super empatia se você estiver sofrendo. Eu tenho empatia pelo ser humano, independente das crenças, independente de onde ele nasceu, independente de quem ele votou, né? Porque a gente vive essa polarização política. Isso para mim não faz diferença. Tanto que eu não falo nas minhas redes sociais, eu não apoio o partido, eu apoio o certo, o justo, o bom, o honesto, eu apoio os valores, a família, mas eu não falo sobre a questão política no sentido da polarização, porque eu tenho a minha convicção política, que eu não acho relevante expor, apesar de quem me conhece entender qual é a minha posição política. Mas por que eu não acho relevante expor? Ah, você tem medo de tomar pedrada, de você falar o que você acredita e vir contra. Não. É porque eu tenho a empatia necessária para não me ofender ou não deixar de gostar de alguém que pensa diferente de mim, mas a maioria não. Então, eu não quero ofender quem não consegue dividir isso. Eu luto e assim, sofro pelo ser humano. Nossa, de forma... Eu falo que... Isso eu falo que a minha mãe... A minha mãe, eu não aprendi algum sentimento, sabe? Eu não aprendi o sentimento da inveja, eu não aprendi o sentimento do ódio, eu não aprendi esse sentimento. Mas é engraçado que em termos de valores, família, soft skill, é um profissional totalmente preparado, que está disponível para o mercado. O meu mantra para recrutamento e seleção é: contrata o sorriso, o brilho nos olhos e treina as habilidades. Meus processos seletivos, eu acho muito mais importante os soft skills do que os hard skills. Por quê? As habilidades, as pessoas podem aprender, mas até porque você contrata a pessoa por causa das habilidades, mas elas são demitidas pelo comportamento. Então, eu não consigo fazer uma pessoa mau caráter virar bom caráter. Eu não consigo treinar uma pessoa má a ser boa. Eu não consigo... E tem coisas que eu não consigo treinar. Porque eu falo que tudo que acontece de ruim nessa vida, a culpa ou é da mãe ou do gestor. Tudo que é culpa da mãe, e por que a gente fala da mãe, né? Nossa, por que não do pai? Porque quando alguém vê uma criança causando, ninguém fala: esse moleque não tem pai. O que a pessoa fala? Esse moleque não tem mãe. Cadê a mãe desse menino? Verdade, não é assim? Por isso que eu falo que é da mãe, mas é dos pais. Mas, assim, a formação, o que eu trago de berço, ninguém me tira. E ninguém me coloca também, né? Eu já consegui mudar alguns comportamentos, né? Tipo, por exemplo, gente que chega muito atrasada. Eu já consegui fazer com que essas pessoas entendam que quando você chega atrasada, você está desrespeitando quem chegou no horário. Então, algumas coisas a gente consegue, mas o que diz respeito a valores e ética, isso é muito difícil não dá para mudar. É de berço, né? E de berço, não porque teve uma mãe que não pôde, porque muitas vezes não teve condições. E eu também consigo lidar com isso. Claro. Né? É óbvio que assim, o que é inegociável, a questão do caráter é inegociável. Quer dizer, alguém que roubou, que não sei o quê, eu vou demitir. Não tem como. Até porque, se eu manter, eu vou dar o mau exemplo para os outros. Então, o que eu tolero hoje, eu estou colocando como regra, né? Mas eu acho que a liderança hoje precisa ser muito mais humana. Eu acho que o meu sucesso como líder e o que eu construí na minha carreira profissional e hoje o fato de qualquer pessoa que trabalhou comigo, eu falo que se você ouvir alguém falando mal de mim, você pergunta para a pessoa: mas você conheceu a Esther? Você conhece a Esther de verdade? Porque eu nunca fiz inimigos. Eu sou muito... Além de eu ser empática... eu sou muito sociável e política. Eu pensei agora num exercício. Se você criasse um LinkedIn falso, com toda a tua experiência, e colocasse lá, mas não falasse que é você, você acha que você ia conseguir arranjar um emprego fácil, não? Pela idade,
Então, eu acho que não. Não? Eu acho que não. Por causa da idade. Assim, o meu currículo, tipo, trabalhou na Hugo Boss, na Dior, no Armani. Quer dizer, eu tenho um currículo que impressiona. Com certeza. Eu tive essa sorte. Mas ter um nome forte por trás me ajudaria. Claro. Por isso que eu falei, tira o nome. Isso. Eu acho que a minha experiência ajudaria. Mas eu acho que na hora que eles olhassem 60 anos, cara... Já pensou em fazer esse exercício pra ver? Devia fazer, né? Né? Só pra testar. Devia fazer. Então, até porque os meus clientes, ninguém acha que você tem 60 anos. Porque a gente não parece mais uma velhinha. Claro. A gente não se veste como uma velhinha de 60 anos. Como minha mãe era quando ela tinha 60 anos, né? Então, quando eu falo pro meu cliente, mas você não me contrataria? Não, Esther, você quer vir hoje? Mas escuta, eu tenho 60 anos. Nossa, 60 anos? Então, a pessoa parece que se surpreende. 60 anos, você vê como é preconceito? Da maioria das pessoas. Eu falo que essa questão do etarismo não é só para o trabalho, tá? Não sei se você se lembra daquelas alunas que discriminaram, e até foi filmado, elas discriminando uma colega de universidade, tipo, você é velha, o que você está fazendo aqui? Eu vi. Você lembra dessa história? E hoje, eu conversei com uma pessoa recentemente que me falou sobre isso, que foi discriminada na universidade por causa da idade. Cara, que triste isso. Tá louco, cara. Então, mas porque os jovens também não estão preparados para respeitar isso. Eu fui criada, a minha educação foi muito mais rigorosa. A gente foi criado para respeitar os mais velhos acima de qualquer coisa, independente da gente admirar. O jovem hoje, ele é criado para respeitar quem te respeita. Eu nunca falei isso para meus filhos. Você respeita... mas minha professora, uma bruxa, porque a diretora é isso... Porque... Amor, ela que manda lá. Respeita a hierarquia. Ela faz e você obedece. Não interessa. Quem manda lá é ela. Você vai obedecer e acabou. Então, eu criei meus filhos como eu fui criada. Mas essa nova geração não aprendeu dessa forma. Essa coisa de liberdade. É tanta liberdade que você vê aluno batendo em professor. Os alunos são tão bem invertidos, né? Muito, muito. Culpa de quem? Nesse caso da mãe, né? Dos pais. Eu acredito... tanto que para a empresa eu gosto muito de regras. Eu aprendi isso no mercado de luxo. Regras rígidas. O que faz com que as marcas internacionais importantes sejam centenárias, quer dizer, elas continuam com a mesma qualidade, prestígio por mais de 100 anos. Então, o Vuitton tem mais de 100 anos. A gente tem várias marcas internacionais. É manual de comportamento interno detalhado com regras rígidas. O que pode, não pode nunca. O que pode sempre. Com protocolos. Eu adoro regra. E muitas vezes, quando eu entrevisto candidatos que falam, eu quero sair da empresa porque lá é muito desorganizado. As pessoas não gostam de desorganização. Uma empresa com regras rígidas e com gestores justos e comprometidos com essas regras é um lugar bom para trabalhar. Porque o que pode todo mundo, o que não pode ninguém, independente do meu humor. Ou seja, independente do humor do chefe. Porque tem chefe que, quando eu estou bem, pode tudo. Quando eu tô mal, não pode. Como mãe. Eu, como mãe. Se eu crio meus filhos, que quando eu tô felizinha, eles podem tudo, e quando eu tô infeliz, ou de mau humor, ou de TPM, não pode alguma coisa, eu tô educando pelo meu humor, e não pelo justo, pelo certo, pelo correto. Me surgiu agora um insight, né, de talvez um dos motivos pelos quais a gente tem essa dificuldade de contratação de 50 a mais. Será que não pode ser o medo pelo fato do gestor ser muito mais novo do que o liderado de 50 a mais que está chegando e essa bagagem, essa experiência pode causar um atrito, um mal-estar, ou até mesmo vai tomar o meu lugar com o tempo, e aí o líder, eu não sei, Não, é um fato. Eu ouço muito essas questões, me contam muito, né, os meus seguidores lá, que eles foram, mais velhos, chegaram em processos seletivos onde o entrevistador tinha 20 e poucos anos. Então, muitas vezes, esse entrevistador, sim, ele pode se sentir intimidado e, sim, o jovem discrimina. Então, eu sempre falo que antes da gente começar a contratar pessoas mais velhas, a cultura da empresa, a empresa precisa trabalhar internamente essas pessoas. Eu tenho sido contratada para muitas palestras dentro das empresas justamente com esse propósito, para que a gente mostre o benefício, o ganha-ganha desse relacionamento. Para que eu preparo primeiro, eu vou querer fazer um processo de contratar pessoas mais velhas, então vou preparar a minha equipe para receber e não discriminar. Porque também não é justo.
você fala assim, não, eu vou aqui na minha empresa, eu vou fazer um anúncio e vou querer só gente com mais de 60 anos. Tá bom. Só que se você não prepara a sua empresa, você vai colocar uma pessoa que está precisando do emprego e ela vai entrar e ela vai se sentir extremamente mal dentro da sua empresa, discriminada. Discriminada verbalmente, de uma forma explícita. E eu ouço muito esses depoimentos. Então, eu preciso antes preparar minha equipe para eles entenderem que não existe uma competição, que vocês vão somar experiências. E assim, eu até aconselho, uma das ideias seria de sempre você pôr um júnior com um sênior internamente. Então, você contrata um jovem, põe um sênior para assessorar esse jovem. Contrata um sênior, põe um jovem preparado para assessorar esse sênior. Então, essa mudança interna que as empresas precisam fazer para mudar esse cenário. Que legal, que legal. Que bate-papo. Eu queria que você me ajudasse com duas frentes bem distintas. Primeiro, uma pessoa que está nessa situação, que está buscando uma oportunidade, 50 mais e não está conseguindo, o que ela tem que fazer? E depois, pelo lado da empresa, como é que a gente faz, né, vira esse jogo, né, para a empresa começar a realmente valorizar esse tipo de profissional, porque ele agrega muito, né, e está disponível no mercado, né? Sim. Então eu queria a sua visão dos dois lados da moeda, né? Então vamos lá, vamos começar por quem está procurando emprego e tem mais de 50, 60 anos e não está conseguindo. Primeiro, essa pessoa com certeza vai ter que ser mais persistente, porque ela precisa ser vista e não pode desistir no primeiro não. Então, você vai ter que se esforçar muito mais para conseguir uma oportunidade do que uma pessoa mais jovem, ponto. Então, dito isso. Isso é uma realidade. É uma realidade. Muitas pessoas me perguntam, Esther, eu tenho mandado currículo, eu tenho omitido a minha idade no currículo. Eu, particularmente, Esther, se eu estivesse procurando um emprego, eu não faria isso. Porque eu prefiro ser chamada menos vezes, mas quando eu for chamada, a pessoa me chamou sabendo que eu tenho 60 anos, do que ela me chamar sem esperar que eu tenha 60 anos, e quando eu sentar para a entrevista, eu perceber a cara de decepção e perder meu tempo aqui, porque você vai conversar, vai fazer uma entrevista de 5 minutos e vai me dispensar. Ela vai uma vez que você te expulsar da sala. Se eu não quiser, a empresa que não quiser contratar alguém de 60 anos e que discrimina, ela não vai contratar. Ah, não, mas se pelo menos ela puser me colocar na frente dela, eu vou poder mostrar o meu valor? Desculpa, eu não acredito que isso vai acontecer. Se a empresa discrimina, ela vai continuar discriminando. Então, eu manteria a minha idade no meu currículo e sabe aquele primeiro parágrafo de apresentação? Eu começaria ele assim, porque o que eu preciso mostrar para a empresa é que ela precisa de mim, que ela precisa me contratar. Então, eu começaria a minha apresentação escrevendo, por exemplo, que os meus 60 anos me ensinaram a ser uma pessoa muito mais resiliente, muito mais determinada, criativa e tal. Então, eu começo a dizer quais são as vantagens de contratar alguém com mais de 60 anos. Que eu tenha, lógico, eu tenho que descrever ali quem eu de fato sou. E aí, porque isso vai mexer com a cabecinha de quem está entrevistando. Pô, eu estou entrevistando pessoal jovem e tô perdendo gente da minha equipe porque são preguiçosos, porque vivem entregando atestado, porque não querem trabalhar, porque... Então, eu já vejo tudo que é de ruim, de que eles podem estar reclamando de quem é mais jovem e coloco qual seria o meu papel ali. Então, estou disposto a aprender, entendo sobre hierarquia, sei que eu preciso plantar, sei que eu tenho que ter produtividade. Então, eu colocaria assim... buscar, e hoje a gente tem, a própria Maturi é uma empresa, é a primeira empresa, ou a mais importante empresa, que ela é especialista em contratação de 50 a mais. Então, certo. Cadastrar o seu currículo lá, www.maturi.com.br, cadastrar o seu currículo na Maturi, e a Maturi tem um selo, ela é responsável no Brasil pelo selo Age Friendly, sabia? Não sabia. Você só conhecia Pet Friendly, né? Só. Então, agora você vê como a gente precisa até de um... É por isso que eu tenho esse podcast, porque eu aprendi... A gente precisa de uma coleirinha, né? Pessoas. Existe o selo Age Friendly. Então, são empresas que são amigas de pessoas que contratam pessoas 50 a mais. Então, buscar empresas age-friendly
cadastrar nessas plataformas, buscar. Hoje a gente tem um poder de busca, além de um Google, a gente tem as inteligências artificiais. Se você perguntar ali no chat GPT, quais empresas contratam pessoas com mais de 50 anos, ela já vai te dar uma relação de quem já mencionou isso na internet. Uhum. Então, eu vou atrás dessas empresas. Que mais que eu faria se eu precisasse? Eu seria muito mais criativa. Primeiro, hoje, até quando eu vou num médico novo, a primeira coisa que eu faço é olhar o Instagram. Uhum. Então, se eu sou mais velho e um dos preconceitos é que eu não entendo de tecnologia, eu tenho que fazer todos os cursos que eu conseguir, e existe curso gratuito, não vai dizer que eu estou desempregado, não posso pagar, existe curso gratuito, existe vídeo no YouTube, então eu vou aprender, dominar inteligência artificial. Eu vou buscar um curso que me dê até um certificado para eu poder colocar no meu currículo. Então, eu vou dominar as novas tecnologias, vou ter um LinkedIn forte, bem montado, eu vou ganhar relevância nas redes sociais. Como é que eu ganho relevância, Esther? Apoiando e falando de assuntos importantes. Cria, no Instagram, por exemplo, eu sugiro que quem esteja procurando emprego ou quem tenha uma vida corporativa, que tenha um Instagram pessoal, aquele que você posta o que você comeu no domingo, o seu cachorro, você de biquíni, você com a vodka na mão, e um outro perfil profissional, que é o público, é o que você vai mostrar, o que as empresas vão ver de você. Porque todo o RH vai ali para ver, né? Escuta, eu aconselho todos os meus clientes de pesquisarem os seus funcionários nas redes sociais. Eu tenho cliente que conseguiu ver aquele candidato, aquele funcionário que vive entregando atestado, que entregava atestado e ia para balada. Entregava atestado e ia viajar de final de semana. Então, tem que olhar nas redes sociais. Então, você ter uma rede social atraente, ativa, que defenda causas, preferencialmente que não fale, não demonstre as suas convicções. Uhum. Porque existe uma diferença hoje, e é o que eu falo, convicção já chama convicção. Se alguém muda a convicção de alguém? Não muda. Você conhece alguém que conseguiu mudar o time de futebol de alguém? Não, você vai deixar de ser palmeirense, vai ser corintiano. Não, Corinthians é melhor. Não adianta. Não. Você já mudou a religião de alguém? Você já mudou o voto de alguém? Você não consegue. Então, para que discutir? E outra, se é convicção, se eu tenho uma convicção, eu não preciso provar nada para ninguém. Por isso que eu não falo sobre isso na minha rede social. Eu não preciso provar para ninguém. Eu sou convicta do que eu acredito. E ponto. Tá certo, não precisa, né? Você ponto. Já tem eu vou colocar na rede social o que eu acho que é relevante para ajudar alguém. Agora, mudar a convicção de alguém não é meu propósito ali. É verdade. Então, essa rede social tem que estar liberta de convicções. Só para vocês saberem, tá? As empresas, elas não olham só o seu feed. Elas olham o que você curtiu, aonde você foi. Então, não adianta eu ter um feed... Por isso que eu falo, você falou, não dá para ser fake. Eu acho que as pessoas que gostam de mim nas redes sociais e que me seguem, eles percebem que eu sou autêntica. Eu não tenho plano A, eu não tenho persona. A persona da rede social é a Esther. Eu sou essa pessoa. Quem me conhecer pessoalmente e quem me conhece nas redes sociais vai ter a mesma impressão, vai perceber como é autêntico. É a essência Essa igual, autenticidade é que eu acho que me deu relevância. Entendi. Essa autenticidade que eu acho que me deu autoridade, vamos dizer assim. Então, isso no Instagram. Então, cuidado com o que se posta no Instagram. No LinkedIn, é também falar sobre assuntos sérios, temas importantes. Se for entrar em debates importantes para uma rede social profissional. Uhum. Existe uma diferença de discurso no LinkedIn e no Instagram. E no LinkedIn, eu acho que também tem que ter muito cuidado com o que você fala ali. Tipo, você precisa, para o LinkedIn também te jogar no algoritmo e você ir para os empregos, você tem que ir lá comentar. Por exemplo, eu quero trabalhar na Louis Vuitton. Eu tenho que ir lá todo dia comentar nos posts que a Louis Vuitton fez. Eu tenho que ir lá falar sobre os temas importantes. Eu tenho que abraçar alguma causa. Eu tenho que fazer o bem. E isso não é só para estar no currículo, tem que ser verdadeiro. Claro. Então, eu preciso ganhar relevância e autoridade nas redes sociais para eu ser respeitado. Né? Então, ser assíduo. Não adianta eu botar, vou botar meu currículo no LinkedIn, vou me chamar para o emprego. Não eu preciso ser assíduo. Eu preciso ir lá me inscrever para todas as vagas, e não o LinkedIn pago. Eu nunca tive LinkedIn pago.
Recentemente, eu acho que faz o quê? 1 mês que eu comecei a pagar. Eu nunca paguei o LinkedIn. E eu tenho ali quase 200 mil seguidores. Olha só. Eu nunca paguei. Eu nunca tive o premium para poder pegar, Não chamar... foi comprar indianos comprados para fazer Nunca parte, gastei né? 1 centavo no Instagram ou no LinkedIn de... Que é um público Como é que genuíno fala mesmo, né? aquilo que você paga para ter? Ads. Eu nunca paguei 1 centavo Aham. de impulsionamento. Nunca paguei 1 centavo. Foi tudo, e continua sendo tudo absolutamente orgânico. Você vê, às vezes uma postagem que eu faço, por exemplo, no Instagram, vamos falar do Instagram, uma postagem do Instagram que eu falo sobre um tema que é importante para as pessoas, eu ganho 500 seguidores em um dia. Olha só. Numa postagem. É falar sobre a coisa certa. Tem muita gente querendo te escutar. Para mudar a vida de alguém. É simples assim. Quer dizer, não é simples, mas é o mais fácil. Eu acho que é mais fácil. Não, com certeza. Você falou bastante, então, do lado da pessoa que está buscando Isso, e da agora empresa. Da empresa. A empresa, hoje, eu acho que a gente está falando ali de ESG, as empresas estão preocupadas com toda a questão, tanto social quanto da parte do planeta, de sustentabilidade, enfim. E é bonito para a empresa. Além de ser lei, ser regra, né? É bonito. Então, as empresas todas precisam ganhar uma relevância nas redes sociais, precisam ser bem vistas. Então, defender uma causa e, por exemplo, colocar o etarismo ali, o Rony, ele é visionário, entendeu? Ele é tão visionário que o fato de você fazer um anúncio, quer dizer, a empresa quer contratar 60+, faz um anúncio, publica, mostra. A Natura hoje faz, várias outras empresas, mas vou citar a Natura, que fez uma campanha grande falando sobre isso e contratando pessoas com mais de 60 anos e levando isso também para os seus produtos e para as suas campanhas publicitárias. E isso gera um engajamento maior, né? Então, publicar um anúncio, e eu tenho visto várias empresas fazendo isso, solicitando, pedindo funcionários com mais de 50 anos. Então, acho que a Centauro fez recentemente sobre isso. Então, isso é bonito, gera status, é bacana para a empresa, mostra que é uma empresa que se preocupa. Então, eu aconselharia para as empresas... antes de fazer esse anúncio, de mostrar para o público e de chamar essas pessoas, trabalhar suas equipes internas, fazer um trabalho com RH, de conscientização com relação ao etarismo. Então, eu aconselharia as empresas a irem por esse caminho. Primeiro, trabalhar internamente e, consequentemente, expor isso. As pessoas falam assim, Esther, eu vou fazer caridade, e se eu expor que eu fiz uma caridade... Vamos falar das enchentes do Rio Grande do Sul. Claro. Muitas pessoas foram criticadas porque expuseram mandei X carretas de alimentos. Só que esse posicionamento pode parecer que é só por vaidade, só que isso inspira outras pessoas a fazerem também. Claro. Então, se você expor que você está contratando pessoas mais velhas, você também está ajudando na sociedade a inspirar para uma sociedade mais justa e para gerar mais oportunidades de emprego. Outras empresas vão ver e falar, peraí, se essa empresa está fazendo isso, peraí, deixa eu fazer também. Então, é lá que estão os funcionários, eu não estou conseguindo contratar. Então, vamos lá, vou contratar também mais de 50+, vamos contratar mais de 60+. Vou até te confessar uma coisa. A última pessoa que eu contratei, 50+. 50+? Aí, ó. E assim, indo super bem, comprometida. E uma das frases que me doeu o coração foi ela me dizer assim, ó, eu tô tentando oportunidade em vários locais e nem as pessoas não estão nem me retornando. Eu tô bastante tempo buscando. É o que mais acontece. E elas não estão me retornando. E engraçado que é uma top performer. Acabou de entrar e já tá dando resultado e da parte de soft skill excelente. Então, assim, olha só, né? Então, mas é ótimo que você conseguiu e que foi alguém 50+, mas você também acertou na pessoa. Tem tudo isso, né? Você acertou na pessoa. Então, eu tenho jovens brilhantes e super trabalhadores e super comprometidos. Claro. Então, é acertar na pessoa. Mas, assim, eu pediria, assim, para quem está contratando, olha para o pessoal 50+, porque é uma dor muito grande. É muita gente passando muita dificuldade. É muita gente querendo trabalhar, querendo mesmo trabalhar. Então, só que talvez... rever os formatos, sabe? Pensar no intermitente, pensar nos híbridos, enfim, eu sei que onera a folha.
Eu sei que um convênio médico para uma pessoa 50 a mais fica muito alto, mas pensar com carinho. Quem sabe eu acho que se a gente junto conseguir, a gente pode conseguir mudar isso. Mas tem tanta gente de 50 a mais que até tá querendo receber um valor até um pouco abaixo do que ela tá buscando para entrar. Então, assim, gente, não é isso, né? Não, eu acho que é aquela história. Salário medíocre, você vai ter um funcionário medíocre. Perfeito. Não tem regra diferente. E hoje, qualquer pesquisa que a gente olha, eu estou falando agora como RH, tá? Qual é o primeiro ponto hoje para engajar as pessoas? É o salário justo. Em segundo lugar, qualidade de vida. Então, as empresas têm que pensar em como que eu faço isso. O meu salário, eu não consigo pagar um salário maior, porque a gente vive num país onde os encargos trabalhistas, a carga tributária é absurda, é insana, é difícil ter funcionário pagar o quanto de fato ele mereceria. Então, quem sabe, vamos dar um pouco de qualidade de vida, vamos repensar. As pessoas, não, 44 horas semanais, 44 é o máximo. Será que se talvez a pessoa trabalhar num dia da semana, ela trabalhar só meio período, isso já não faria ela feliz? Será que ali o meu ramo, né, de varejo, que é tal da escala 6x1, como é que a H&M conseguiu entrar no Brasil e já entrou com uma escala 5x2? Precisa repensar. Vou ter que contratar mais gente? Talvez. Mas será que o que eu gasto, a gente ia falar sobre isso, de verba rescisória, não pagaria salários melhores ou um funcionário a mais? Então, primeira coisa que eu acho que as empresas têm que fazer é fazer uma conta de quanto que elas estão gastando de verba rescisória com esse turnover. Com esse jovem que fica 5 meses, 6 meses, 3 meses, 1 ano. Então, fecha o ano, vê quanto você gastou de verba rescisória e será que nessa conta eu não tiro um pouco para ter mais um funcionário para poder dar uma escala menor ou pagar um salário melhor? Porque o que vai reter é o dinheiro e a qualidade de vida, ponto. Principalmente o jovem. O ponto principal para o jovem é qualidade de vida e o equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Eu nunca tive isso. Eu vou falar por mim. Eu trabalhei no varejo, escala 6x1, eu fazia 7x7. Eu chegava a ficar 22 dias consecutivos sem ter folga. Entrando às 6 da manhã e saindo à meia-noite. Meu Deus do céu. Então, de pé e de salto. Das 6 da manhã à meia-noite. Então, só que eu sou de uma geração que entende que a vida não é fácil, entendeu? Que tem que ralar para poder dar uma qualidade de vida melhor para os filhos. Essa geração não entende isso. Quando eu falo sobre isso, eles falam, mas Deus me livre. Eu sou de uma geração que eu aguentava o patrão que grita. Quando eu falo sobre isso nas redes sociais, os comentários que vêm, imagina, eu não sou obrigada. Lógico que não, por isso que a gente pode assinar a carta de demissão a qualquer hora. Mas eu tinha inteligência emocional para lidar com isso sem abalar a minha vida. Eu nunca me abalei, não levava para o pessoal. Então, agora eu não vou ficar num lugar ouvindo o patrão gritar e ter depressão por causa desse patrão. Aí eu tenho que ir embora. Você falou de geração difícil, né? Acho que tem uma frase que todo mundo fala, né, que gerações difíceis criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam pessoas, né, não tão difíceis. Pessoas mais fáceis criam tempos difíceis. E aí tempos difíceis criam pessoas... E isso é um ciclo. É um ciclo, né? É um ciclo. Hoje, a primeira coisa que eu falo com relação à liderança é a liderança humana. Eu concordo com a liderança humana. Só que o que eu tenho visto é que está muito permissivo. Para eu ser humana, eu não posso te chamar atenção porque você chega atrasado todo dia. Quando eu falo, olha, essa caneca era para estar aqui, não era para estar aqui, eu estou sendo grossa, eu estou sufocando aquela liberdade daquela pessoa. Como assim? Eu tenho que equilibrar. O que é regra. Eu preciso de produtividade. Empresa não é ONG. Entendeu? Então, e pessoas na cidade entendem completamente tudo isso. Não tem mimimi. Muito. Né? Eu tenho uma frase, uma das minhas frases famosas lá, que o povo que também cai matando, metade cai matando. Metade gosta, metade não gosta. É que eu já me fiz de burra para não afetar o ego do meu patrão. Porque eu tive patrões que são muito egocêntricos. Então, só que... Para mim, não faz mal. Não estou aconselhando que vocês façam isso. Mas, para mim, eu tenho inteligência emocional para isso. Então, não, mas eu tinha que entregar um projeto. E eu tinha uma ideia visionária para aquele projeto sair. Aí o patrão chegava e falou assim, não, que legal, isso aqui que eu criei.
Foi ótimo. Olha, se o senhor não tivesse criado, não tinha dado certo. Não importa, eu queria só o resultado. Eu não ligo de tomar o projeto para ele. Eu não preciso de tapinha no ombro. Eu, Esther, não estou dizendo que vocês precisam fazer isso. Bem resolvida, né? Não, perfeito. Outros tempos. Esther, que bate-papo super gostoso. Eu acho que eu ficaria... Já acabamos? Horas. Olha só, já deu zero. Já deu zero. Nossa, tô me sentindo palestrante com aquele negócio que vem aqui, fim do tempo. A gente sempre tenta fazer o podcast num tempo que é o deslocamento das pessoas pro trabalho, né? Ou vai pra esteira escutar, né? Mas assim... por favor, vocês vão pra esteira me escutar, hein? Vocês vão ter que escutar esse podcast inteiro. Vocês estão escutando isso, né? Você é ótima de conversar. Meu, que bate-papo legal. Eu tinha vários demôniozinhos que, cara, hoje eu expurguei eles só conversando com você. Adorei o bate-papo. Eu também adorei. Então, para terminar, né, deixa uma mensagem final para as pessoas e como é que o pessoal te encontra nas redes sociais, porque vai ter gente te procurando, eu tenho certeza disso, tá? Tomara. Então, ali nas redes, é Esther Morgan, Esther sem H, Morgan, como banco. Então, Esther Morgan, no LinkedIn, acho que no Instagram, Esther Morgan Oficial, no LinkedIn, Esther Morgan, Esther Mor, já vai aparecer a Esther lá. O que eu faço? Treinamento, capacitação de equipes, eu tenho a fama do mercado de luxo, mas eu treino da equipe da Riachuelo, a equipe da Chanel. Treino hoje para quando a gente fala de atendimento premium, eu trabalho com várias outras áreas, né? Ramo de automóveis, de imóveis, hotelaria, saúde, beleza, clínicas. Então, o foco de encaminhamento é das equipes justamente para como fazer um atendimento de excelência e conquistar, seduzir o cliente. Legal. Né? E é o que eu falo, a minha empresa não chama excelência por acaso. Eu dei esse nome porque eu trabalhava no mercado de luxo e excelência no dicionário quer dizer superioridade de qualidade. Isso lá em 2004, quando eu fundei a Excelência. Mas hoje, o conselho que, como daria de uma mensagem final, é que nós vivemos num mundo onde nós temos, inclusive, inteligência artificial que pode fazer parte do que nós fazíamos, que não basta mais nós sermos bons, nós temos que ser excelentes. Para a gente se destacar como empresa, como profissional, como pessoa, a gente tem que estar muito acima da média. A gente tem que se preparar muito mais, a gente tem que estudar muito mais, a gente tem que ser não muito melhor em termos de competitividade, mas não basta mais ser morno. A gente tem que ser especial. Então, seja especial na sua vida em tudo. Faça melhor. Seja mais criativo. Busque mais transformação nas vidas das pessoas. E vocês, como empresas, tentem conquistar fãs e não só novos clientes. Ótimo. Porque quando você transforma o seu cliente em fã, ele é seu para sempre. Né? Então, acho que essa seria a minha mensagem final. Que legal. E se o pessoal te chamar na DM para conversar, você... Eu tento responder... É bastante gente, né? Eu tento responder no DM, eu acho que às vezes eu demoro uns 15 dias para conseguir ir lá. Mas eu vou pessoalmente, não é inteligência artificial, sou eu. Eu escrevo meus textos, eu não tenho equipe, eu cuido sozinha das minhas redes sociais, eu que escrevo meus textos, minhas broncas. Sou eu, não tem como. E assim, eu tenho se eu for falar um spoiler, tem um livro que vai sair da gaveta em breve. E esse livro é justamente de uma editora muito especial, que vai me publicar, que me convidou. E esse livro é justamente um compilado dos meus textões, dos meus melhores publicações, que eu vejo que faz a diferença. Então, esse livro eu espero que saia até o final desse ano. Mas tem algumas histórias pessoais ali, que algumas bem legais. Vou ter que comprar. Obrigadão. Foi muito gostoso conversar com você. O tempo passou super rápido. Acho que está aqui mais de uma hora conversando, com certeza. Eu acho que poderia ficar mais 2, 3 horas aqui. Foi muito Não gostoso. Faltarão oportunidades. Da próxima vez eu vou conhecer Floripa inteiro, né? Por favor, né? Por favor. Então, obrigado mesmo pela presença. Para mim foi uma honra conversar com você. Né? E, pessoal... Então, esse foi mais um episódio do TDCast. Espero que vocês tenham gostado tanto como eu gostei. E fiquem atentos, toda hora tem novo episódio no ar. E até a nossa próxima, então, pessoal. Valeu, tchau, tchau.